Bom dia, Introdução à Economia, turma C, aula 12, preços e índices. Deixa eu compartilhar os slides. Então, vamos lá, preços e índices, o que é isso? Então, se você olhar à sua volta, se você olhar em economia, você vê que preços sobem. Preços sobem, preços descem. E o que está acontecendo? Quando você nota que os preços mudaram, o que isso está dizendo para você? Bom, tem duas coisas que podem estar acontecendo, e as duas podem estar acontecendo simultaneamente, o que torna mais difícil ainda de diferenciar. Pode ser que a oferta e a demanda estão se deslocando das formas que nós vimos, tem todas aquelas variáveis, ceteris paribus que a gente falou, o aumento da renda, uma mudança das preferências, preço dos insumos, etc., que mudam, oferta desloca, demanda desloca, e aí o equilíbrio se desloca, com isso preços mudam. Quando é isso que acontece, a gente fala assim que mudaram os fundamentos da economia. O que quer dizer com isso? Quer dizer que realmente uma escassez, que é a coisa básica que a oferta e demanda está refletindo, a escassez se alterou. Então, os bens ficaram mais escassos ou menos escassos, e isso está se refletindo em oferta e demanda e se reflete em preços, né? Então, é os fundamentos, isso é como se fosse real, alguma coisa que realmente aconteceu em algum lugar e está afetando os preços. Mas outra coisa que pode estar acontecendo com os preços é que simplesmente não é que a escassez mudou, mas o nível de preços, o nível geral de preços mudou. Então, todos os preços aumentaram porque teve uma inflação. Então, a inflação é um fenômeno bem conhecido de brasileiros. Deixa eu admitir. É um fenômeno bem conhecido de brasileiros e os preços podem subir. Assim, se todos os preços subirem 10%, então os preços nominais subiram, mas os preços relativos não mudaram. Sua renda subiu 10%, o preço de tudo subiu 10%. Na verdade, nada mudou, só mudou a etiqueta ali, mas a escassez relativa dos bens não mudou. Então, a gente quer diferenciar essas duas coisas. Mas a inflação tem importantes consequências, é claro. Então, o que a gente vai olhar nessa aula aqui é essa tentativa de medir essas variações de preço, medir a inflação. E como é que lida com ela? Quando você olha uma série de dados, você olha o preço de alguma coisa ao longo do tempo, ele varia. Como é que a gente pode entender aquilo? Como é que a gente pode tirar a inflação? Como é que a gente pode subtrair a inflação para deixar só os fundamentos, só a variação que é realmente devida à escassez? Então, o jeito que a gente faz isso é o que chama preços de índices, e a gente vai criar um índice, que é uma série de números que reflete exatamente a variação da inflação. E daí, com isso, a gente pode usar esse índice para deflacionar uma outra série de preços, para saber qual é, tornar o preço de preço nominal para preço real, né? Preço real quer dizer que lá realmente está refletindo a escassez. Então, um índice de preço, eu vou mostrar vários exemplos aqui. Um que se usa muito, o INPC. Você vai ver que ao longo da sala vão citar um monte de índices. E o Brasil tem vários índices feitos pelo governo, feitos por outras entidades, porque nós sempre tivemos tanto problema com a inflação. Então, o INPC e tem o IPCA, que é o índice oficial do governo para várias coisas. Vocês vão ver que cada área da economia comum tem um índice, para um índice específico, a inflação específica daquele setor. Então, vou pegar aqui o INPC, é um índice do governo. E deixa eu mostrar esse outro slide aqui. Aqui está um exemplo de um índice variando. Aqui está o índice mensal se esse aqui é outubro de 2015, setembro, agosto, então agosto de 2015, até julho de 2016. E quando eu estou dizendo que isso é um índice da inflação dos bens de consumo, você vê que a inflação desse mês para esse caiu, aqui caiu,
Isso aqui é real, isso lá em 2015, de fato, houve uma queda da inflação assim, e depois teve um aumento dos preços. Então, aqui teve inflação, aqui teve deflação, aqui teve inflação. Então, deixa eu voltar aqui. Então, tipicamente um índice tem uma data base. A data base é a data que quando se fala um índice, está sempre comparando com uma data base. Se chega e diz assim, vamos escolher esse ponto no tempo aqui. Nesse caso, escolheram dezembro de 1993. Vamos chamar dezembro de 1993 de 100. Por que 100? Porque 100 é um número fácil de redondinho e fácil de fazer cálculos com 100. Então, dezembro de 1993 é 100. E aí a gente vai sempre calcular, aí a gente espera passar um mês, espera passar, quando fala dezembro de 93, é 31 de dezembro, né? Então, aí a gente espera passar janeiro. Se janeiro a inflação for 10%, então o índice vai aumentar 10%. 10% de 100 é 10, então o índice de janeiro vai ser 110. E a gente faz isso a cada mês, e com isso esse índice vai refletir a inflação. Então, por exemplo, aqui está o INPC de dezembro de 93. Por que foi escolhido dezembro de 93? E de fato, se você olhar qualquer índice, é muito comum esse mês, é porque esse é o mês quando 94, o Brasil estava num processo hiperinflacionário muito grande, e é em 94 que vem o Plano Real e consegue resolver, amainar muito a inflação. Então, antes, a hiperinflação é muito difícil saber o que está acontecendo com preços. A partir de 94, a inflação fica mais razoável, e aí a gente pode confiar mais nos dados a partir de 94. Nos 100 anos, nos 10 anos antes de 94, aquele período, depois vai aparecer um gráfico aqui, ultrainflacionário, a gente nem sabe se a gente está medindo a inflação corretamente, porque é tão alto e esses processos exponenciais são tão difíceis que a gente não pode confiar muito nos dados antes de 93. Então, mas a partir de 93, por isso a gente diz assim, ó, dezembro de 93 é a data base, é 100, e olha aqui, INPC fevereiro de 2009. Então, isso aqui é o quê? 15 anos depois, né? Mais ou menos, quase 15 anos depois. Esse 100 subiu para 3.003,43. Então, a inflação mensal, alguns anos até houve uma pequena deflação, mas geralmente tem uma inflação positiva. Não foi esses 15 anos não foi um período de inflação baixa, foi um período, desde então o Brasil tem controlado mais ou menos a inflação. Para padrões brasileiros, a inflação tem sido extremamente baixa. Para padrões mundiais, a gente até tem uma inflação relativamente alta, mas não comparado com o Brasil anterior, onde a inflação era o nosso maior problema, talvez, depois da desigualdade. E aí, mas o que aconteceu de fevereiro de 2009 para janeiro de 2009? Você repara que caiu a inflação. Isso aconteceu de fato naquela época. Nessa época estava começando aquela crise lá e a economia estava parando, os preços caíram. Mas como é que você calcularia? Como é que você usaria esse índice aqui? Vamos usar esses números aqui, esses dados aqui que a gente tem aqui, e vamos calcular algumas variações da inflação. Primeiro você ia perguntar, mas onde é que eu vou achar esses dados? Como é que eu encontro isso? Isso você encontra, tem publicações, o IBGE publica isso, FGV publica isso, você vai no Google e você põe lá índice de preço, põe IPCA, INPC, IGP, qualquer índice que quiser, e aí aparece uma tabela com as datas e o valor do índice. Então, primeira coisa, você foi lá, pegou o índice, então tem esses números aqui, e aqui nesse exemplo vamos calcular o quê? Vamos calcular vamos calcular a inflação de janeiro de 2009 a fevereiro de 2009. A gente já viu aqui, a gente tem os índices. A gente não, eu falei errado, desculpe. Olha só, é porque janeiro está em cima de fevereiro. De janeiro para fevereiro vai aumentar a inflação. Eu falei que caiu, né? Mas eu estava errado. Aumentou, porque
Eu pensei que era fevereiro primeiro e depois janeiro, mas é janeiro e depois fevereiro. Então, vamos calcular isso aqui. E o cálculo é incrivelmente simples. O cálculo é simplesmente percentagens. Né? Você quer saber a variação percentual de alguma coisa. Como é que você acha a variação percentual de alguma coisa? Você põe o valor final menos o valor inicial, ou seja, no numerador tem o quanto que variou, só que você quer percentual, você quer essa variação sobre a base total sobre a qual foi a variação, que é o valor inicial. Então, esse valor inicial aqui é esse. O que a gente quer é realmente essa variação, quanto que aumentou o nível de preços. Mas nós vamos ponderar pelo valor inicial para ter uma porcentagem e para botar em forma de porcentagem mesmo, multiplica por 100. Então, vamos pegar o valor final, que é o índice de fevereiro, 3.003, menos o índice de janeiro, 2.994, dividido por 2.994. E aqui, se fizer isso, vai multiplicar por 100, dá 0,31%. Essa foi a inflação entre janeiro e fevereiro de 2009. E é mais ou menos isso mesmo. O Brasil está nesse nível de inflação, até esse ano mesmo. Esse nível de inflação é menor do que 1, certamente, e uma pequena inflaçãozinha. Aqui um outro exemplo, com os mesmos números. Vamos fazer agora... Isso aqui está errado. Está errado aqui. Isso aqui, porque olha só, o 100 é dezembro de 93. Eu vou até arrumar isso para não ficar confuso aqui. Ok. Vamos calcular agora a inflação de dezembro de 1993, lá atrás, acho que vocês não eram nem nascidos, eram. Sei lá, eu perco a conta das gerações de alunos. Eu estava acabando meu doutorado, em 93. Então, dezembro de 93, quando acabou o processo inflacionário e passou esse tempo todo até 2009, governo FHC, outro governo FHC, governo Lula, e acho que talvez quase pegando um pedaço do governo Dilma. Qual foi a inflação desse período como um todo? Usa a fórmula. A gente sabe que em dezembro de 93 foi 100, e a gente sabe que o índice em fevereiro de 2009 foi 3.003, então o valor final menos o valor inicial, dividido pelo valor inicial, vezes 100, a inflação nesse período foi 2.903. Que para um período tão grande é bom para o Brasil. A gente vai ver no gráfico que eu vou mostrar lá para frente que o Brasil já teve mais do que 2.903 em um ano só, durante essa hiperinflação, acho que em 91, 92, teve uns 2 ou 3 anos em que foi mais do que esses 15 anos aí de inflação. Então, mas o ponto aqui é que é fácil calcular, é para isso que serve preços índices. Né? E aí para que você vai usar esse valor? Se você quiser saber quanto que um preço de algum bem variou em termos reais, nós vamos usar esse índice. Se ele subiu, se o preço desse bem nesse período subiu exatamente 2.903,43, então ele continua o mesmo preço. Em termos reais é o mesmo preço, porque a variação do preço foi exatamente igual à variação da inflação. Então o preço ficou igual. Provavelmente o preço subiu mais do que a inflação, então a gente quer descontar a inflação e saber qual foi a variação real do preço e não a variação nominal. A gente vai fazer isso mais para frente. Então, vamos fazer, aqui é a mesma coisa, vamos fazer um exercício aqui, nesse caso, aqui nós temos esse índice aqui está em forma de gráfico, normalmente isso vem na forma de uma tabela. Então, e aqui, suponha que o que a gente quer saber de agosto de 2015, que é esse data aqui, até fevereiro de 2016, que é esse data, eu escolhi o mais alto para o mais baixo, vamos ver
uma maior deflação aqui. Então, simplesmente eu vou pegar o valor final, 92,9, menos o valor inicial, divididos pelo valor inicial, vezes 100, e a variação foi menos 7,56. Essa deflação aqui, de agosto até fevereiro, foi uma deflação de quase 8%. Você diz, poxa, isso é um período relativamente curto, 6 meses, caiu os preços 8%. Isso é bom? Isso é ruim? Não. A gente tem que, opa, é bom, porque o nosso problema é sempre inflação, né? Então, opa, deflação deve, se inflação é ruim, deflação deve ser bom. E não é bem verdade. A gente gostaria que os preços não variassem muito, ou em geral, que tivesse só uma pequena inflação, que seria de, sei lá, 1% ao ano. Tem razões pelas quais uma pequena inflação é melhor do que zero, mas uma queda de menos 8% provavelmente significa que a economia está passando por uma recessão. Uma recessão, crise, ninguém está comprando nada, por isso os preços estão caindo. Não é o ideal. Você gostaria que uma economia tivesse muita atividade e aí, quando tem isso, os preços não tendem a cair. Mas o ponto aqui não é esse. O ponto aqui é fácil fazer o cálculo, para isso que serve o índice. E você pode escolher qualquer 2 pontos no tempo. Repara só o seguinte, uma coisa importante aqui. Qual seria o ano base aqui dessa série? O ano base aparenta ser setembro de 2015, porque aqui é outubro de 2015, então aqui é setembro, porque está com valor 100. Mas não necessariamente, porque suponha que 5 anos antes, talvez 5 anos antes, era a data base, e nisso a inflação subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, e lá em setembro de 2015 bateu em 100 de novo. Então, a gente não sabe, o gráfico aqui não... não, sabe sim, está escrito aqui embaixo. A base está aqui. Então, a base, de fato, é setembro de 2015. Mas você não precisa saber a base para calcular a inflação entre 2 pontos no tempo, porque é só ver a variação percentual. O que você precisa saber a base é quando você vai querer usar essa variação depois para dizer, assim, você vai pegar um preço e dizer, esse preço, em termos da data base, aqui está o valor real dele. Você vai usar a inflação para tirar o índice, para tirar a inflação do preço nominal dele, vai calcular o preço real e vai dizer, esse é o preço em termos da data base. A gente vai fazer isso mais para frente. Então, só falar um pouquinho dos tipos dos índices, que isso aqui é importante. Então, existe índice para tudo, para qualquer coisa. Índice para imóveis, índice para bens agrícolas, índice para bens industriais, índice para a cesta típica de famílias pobres, para famílias gerais, índices regionais, índice do Nordeste, índice do Sul. Porque depende da pergunta que você quer fazer. Se você está analisando um setor específico, uma região específica, uma população específica, talvez você queira pegar um índice específico, mas aí existem os índices gerais. Por simplicidade, é comum que boa parte das vezes que o governo está usando um índice para alguma coisa, para indexar contratos ou decidir quando que aumenta o salário mínimo, quando que aumentam alguns dos preços que são controlados pelo governo, ele vai usar índices gerais, muitas vezes. Então, o que é um índice geral? Quando a gente fala IPC, é um índice de preço ao consumidor. É uma tentativa de captar a inflação típica de um consumidor, né? Não da indústria, não da agricultura, por exemplo, mas do consumidor. Então, também é conhecido como índice de custo de vida. Então, para fazer isso, a primeira coisa que o IBGE vai ter que fazer, o IBGE, ou seja lá quem vai calcular o índice, vai ter que se perguntar, então a gente já sabe quem é a população, é uma família brasileira, o caso do IPCA, que ganha de 1 a 40 salários mínimos, digamos. Isso cobre 80% da população brasileira ganha de 1 a 40 salários mínimos. O salário mínimo é 1.000, né, mais ou menos. Então, uma família que ganha, imagina um domicílio que ganha 40 mil, com 5 pessoas trabalhando. Então, isso cobre boa parte da população brasileira. E aí o IBGE pergunta, o que eles consomem?
que é coisa típica? Certamente eles comem arroz, feijão, deve ter manteiga, e não só de consumir, de comer. Eles andam de ônibus, eles cortam o cabelo, eles gostam de ir para o cinema, tudo. Então tem que escolher qual que é a cesta de bens de consumo. Aí provavelmente você não vai querer incluir assim caviar, porque a maioria das pessoas não consome caviar. Viagens internacionais talvez não entre ali. Mas então como é que eles vão saber o que o IBGE faz? Ele faz uma pesquisa. Deixa eu ver se é isso que eu tenho aqui. Vai aparecer aqui, que chama APOF. Ele faz uma pesquisa, vou mostrar lá no site do IBGE daqui a pouco. Então, ele diz assim, ele faz a lista, e a lista deve ser imensa, deve ter assim, milhares de bens. Aqui está a lista que uma típica família brasileira de 0 a 40 salários mínimos consome, e ainda pondera, diz assim, e 5% vai ser gasto em arroz, e 2% em feijão, e em transportes elas gastam 10%, em saúde gastam tanto, e aí, claro que ninguém se encaixa naquilo ali, ninguém gasta exatamente aquilo ali, é uma média ponderada pelos gastos típicos. Por isso que eu botei típicos entre aspas. Aqui, típico quem? Né? Uma família do Nordeste, para a gente é diferente de uma família do Centro-Oeste, do Sul, etc. Mas tem que fazer isso. Então, existe um esforço grande para ser representativo. Tá. Aqui eu falei certo, o IPCA do IBGE é de 1 a 40 salários mínimos, então esse é o índice mais geral que o IBGE usa. Eu acho que o salário mínimo todo ano é reajustado justamente pela variação do IPCA. 90%, falei 80%, mas 90% das famílias brasileiras. Mas tem um índice mais para classes mais pobres, então é o INPC, uma família de 1 a 6 salários mínimos. Então é bem mais pobres do que 1 a 40. Claro que de 1 a 6 está dentro do 1 a 40, mas como não inclui esses outros, ali alimentos vai ser uma parte maior, transporte vai ser uma parte maior, entretenimento vai ser uma parte menor. Então, os dois são do IBGE. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e que calcula isso. Tá, aí que nem essa cesta de bens que eu falei. Da onde vem isso? Essa POF, a Pesquisa de Orçamentos Familiares. Antigamente era de 5 em 5 anos, o IBGE ia, talvez algum de vocês já tenha respondido isso, o IBGE ia, batia na porta das pessoas, falava, você podia responder a POF, aí eles fazem isso em lugares rurais urbanos, tem que fazer uma amostra estratificada, bem representativa para pegar gente de tudo quanto é lugar, aleatoriamente, e eles saem perguntando. Deixa eu mostrar aqui só, deixa eu ver se eu mudar aqui aparece. Não, eu tenho que sair. Vamos lá ver o site do IBGE. Aqui, então, aqui está a POF, Pesquisa de Orçamento Familiares. Eles foram perguntar. Então, antes ela fazia de 5 em 5 anos. Por exemplo, teve uma POF em 2002, 2003, porque é trabalhoso fazer isso. Você tem que fazer muitas perguntas, as pessoas não gostam de ficar sendo... Eu dei uma lida isso mais cedo, eles falam assim, eles perguntam para as pessoas assim, escolha um dia, então, ontem. Então, me diga tudo que você consumiu ontem. E diga se você cozinhou, como é que você cozinhou, sabe, que você quer saber você usou pimenta, usou sal, então tem que colocar aquilo ali. Daí você foi visitar sua avó, você foi de ônibus, depois você pegou um Uber, tem que tentar pegar tudo. Então é chato fazer, por isso que fazia só de 5 em 5 anos. A última POF foi 2017 e 2018, então ela está relativamente atualizada. A gente vai ver que é importante atualizar, porque tem muitas coisas que os brasileiros consomem hoje que não consumiam em 2002, 2003, simplesmente porque não existia. Coisas mais tecnológicas e coisas que se consumia muito já foram, por exemplo, câmeras. Talvez ninguém mais compre uma câmera, pouca gente compra câmera porque seu telefone tem câmera. Então, é importante fazer essa atualização. Eu imagino que cada vez mais essas pesquisas vão ser mais fáceis de fazer, porque
não precisa assinar prancheta e papel, você pode, às vezes vai ter um app que vai ajudar a fazer isso. Deixa eu ver se tem uma coisa interessante. Então, eles querem pegar aqui um conjunto de informações que permitem aprofundar análises sobre o estado nutricional da população brasileira a partir do perfil de consumo alimentar das pessoas de 10 ou mais anos de idade. Para tal, utilizou-se uma subamostra de domicílios da pesquisa, cujo escopo de variáveis foi ampliado em relação àquelas da POF anterior. Então, tem mais variáveis ainda. A avaliação... então é isso. Eles fazem essa pesquisa e essa é a POF. Deixa eu voltar lá. Muitas vezes isso dá briga, porque algumas pessoas podem dizer assim, eu não estou representado na POF, eu não me sinto representado. Eu sou uma população específica, uma raça, uma região, uma religião, e nós consumimos muito de tal bem, e esse bem não entra na POF, porque a maioria da população não consome, por isso o índice de inflação não está captando o meu consumo. Pode ter esse tipo de problema. Outros índices. Aqui eu quero listar rapidamente alguns outros índices. Às vezes você já usou algum desses e nem sabe. A FGV, Fundação Getúlio Vargas, tem um índice, o IGP, é muito usado. Qual que é a diferença aqui? O FGV é privado, é uma entidade privada, não é do governo. Então, o IGP é calculado. Então, é muito bom isso, porque sempre tem um medo de que o governo, não só no Brasil, em geral no mundo, pode querer interferir no cálculo da inflação, no cálculo do IPCA, no cálculo da inflação, porque pega mal para o governo ter inflação. Então, está vindo uma eleição aí, a inflação está alta e o eleitor liga para isso. Tem vários estudos mostrando que o nível de inflação, porque o nível de inflação afeta a vida das pessoas e as pessoas ligam para isso. Então, o governo pode querer interferir. Quem escolhe o presidente do IBGE é o presidente da República. Ele pode pegar o telefone e diz, olha, abaixa a inflação, mexe nos números para maquiar a inflação. Isso nunca aconteceu no Brasil, acho que eu já mencionei isso em outros aulas. O IBGE tem uma boa reputação, mas na Argentina, por exemplo, já aconteceu. A presidente, a Fernandes, anterior, mexeu descaradamente e foi uma perda reputacional imensa para a Argentina. A Argentina paga um preço por isso até hoje. Em todo caso, um jeito de lidar com isso é ter algumas empresas estatais que calculam, não estatais não, privadas. Então a FGV faz isso, a FGV tem também tradição muito grande no Brasil, antes do IBGE fazer, a FGV já fazia. E aí você compara. Claro que o IGP tem uma cesta diferente do IPCA, em particular a cesta do Índice Geral de Preços, do FGV, inclui produtos importados, mais produtos importados do que o IPCA. Então, eles tendem a ser próximos, nunca variam muito, mas se tem alguma desvalorização no câmbio, uma mudança no câmbio, o aumento de preços internacionais, o IGP geralmente fica mais alto do que o IPCA. Por exemplo, então é comum a eletricidade, por exemplo, o preço da eletricidade, que não é oferta e demanda, ou não era, e telefones também não era, porque eram preços controlados pelo governo. O governo mantinha um preço fixo durante todo o ano, mas ele botava a variação da inflação. Aí a pergunta é, qual índice vai usar? Vai usar, não está realmente aumentando, ele só está botando a variação da inflação para manter o preço real fixo. Então, no Brasil, optou-se por usar o IGP. Que é estranho, puxa, uma agência do governo, as agências regulatórias do governo estão usando o índice, por que não usa o índice do governo? Por que usam o índice de uma empresa privada? É justamente para manter a credibilidade, para dizer assim, ó, tanto o governo dizer, pode acreditar em mim que eu não vou interferir nos mercados de eletricidade, porque e para provar isso, eu vou, com um compromisso crível, eu vou usar o índice que eu não controlo, o índice de uma empresa privada. A FIPE
da USP, da Universidade de São Paulo, e eles têm um índice, vários índices lá, a FIPE é uma agência estatística dessas, só que da Universidade de São Paulo, tem muito a ver com o Departamento de Economia lá, e você talvez usou a tabela FIPE, se quer comprar e vender carros, é um índice do valor de carros específicos. Então, o Fiat Uno 2009, como é que o preço tem variado na média? E as pessoas usam isso. Então, esse é o site da FIPE, eles têm vários índices, vários indicadores. Tem índices de inflação também, se você quiser comparar com o IGP, com o IPCA, mas é sempre bom olhar qual é a cesta, qual é o jeito de calcular, porque eles nunca vão ser exatamente iguais. Aqui é a página da FGV, e a FGV, então, tem um monte de índices aqui, além do IGP, você vê que tem vários outros aqui. Índice de preços de construção civil, etc. Aqui eles têm um calendário de quando que eles divulgam. Então, tem toda uma indústria em cima de criar índices. Além disso, índices de bens por atacado, índice de preço da construção civil. Então, muitas vezes, se você vai comprar um imóvel e você está pagando uma prestação em cima do imóvel, você vai pagar R$2.000 por mês, por exemplo, nesse imóvel. E aí, como é que esse contrato, como é que a gente vai lidar com a inflação? Vamos botar um índice. A gente fala assim, a cada 6 meses, você paga R$2.000 por mês. Você tem que pagar, sei lá, por 5 anos, R$2.000 por mês, mas a cada 6 meses ou a cada ano, nós vamos reajustar esses R$2.000 pela inflação. Então, reajustar, só, na realidade, para manter a prestação igual a R$2.000 hoje, em termos reais. E aí a grande pergunta, mas qual índice nós vamos usar? Usa o IPCA. Mas eles falam, não, pera, o IPCA é uma cesta de consumo de famílias de 1 a 40, a cesta... Vamos usar um índice específico da construção civil, onde o preço do cimento, o preço da mão de obra de trabalhadores de construção, o preço de máquinas e impostos sobre construção, então ele reflete melhor aquilo ali. Cada setor tem índices próprios. Tá. Então, vamos ver alguns exemplos disso. E uma distinção que a gente quer fazer aqui, a apostila menciona isso acaba caindo em prova, eu vejo isso frequentemente em provas, e por isso eu botei, inclusive, no controle, essa diferença entre a ponderação. Tem um critério de Las Payers e critério de Pache. E que diabos é isso? Você pergunta... Bom, é o nome das pessoas, dos estatísticos que criaram isso, e vocês vão ver que... Vamos ver isso através de um exemplo. E é muito simples a diferença, é só quando a gente vai querer comparar os preços de um ano para outro ano, a gente vai querer fazer um índice, nós temos que ter a cesta de consumo. Nós vamos usar a cesta do ano inicial ou do ano final. Essa que é a única diferença. Quase sempre se usa do ano inicial, mas a gente vai ver que tem algumas razões pelas quais, às vezes, seria melhor usar do ano final. Então, vamos ver com um exemplo, vai ficar mais claro, e eu já volto para essa ideia das vantagens e desvantagens. Então, está aqui os dados. Esse é o exemplo que está na apostila. Vamos fazer uma cesta de consumo da população, nossa população-alvo, e suponha que seja isso aqui. A cesta de consumo, essa população consome refrigerante, sanduíche e batata frita. Tá? Então, vamos pegar preços e quantidades consumidas. A gente faz uma POFzinha nossa em 2 anos diferentes. Aí você diz, mas peraí, ninguém consome só isso. Tá, claro, de novo, aquela coisa, isso aqui é um exemplo, na vida real você teria uma lista com mais de 3.000 coisas diferentes aqui. Não tem diferença nenhuma, para ficar simples, vamos fazer só com esses 3. Então, nós vimos que em 2008 o preço de refrigerante estava 2, foi consumido 7 unidades, sanduíche estava 3, 6 unidades, batata frita R$4, 2 unidades. Aí, no ano que vem, o preço subiu de refrigerante, caiu de batata frita, não, caiu de sanduíche, e o preço de batata frita ficou igual. E as quantidades consumidas mudaram. Então, vamos calcular um índice, vamos ver qual foi a variação de preços, não de um índice. Se eu quiser a variação de preço de refrigerante,
calculo ali, eu vejo eu ponho 2,5 menos 2 divididos por 2 e vejo qual é a variação percentual. Mas eu não quero a variação de um bem só, eu quero a variação da cesta de bem, do consumo típico dessa população-alvo. Então, nós vamos ter que agregar e ponderar isso aqui. É o que vamos fazer aqui, então. Então, vamos repetir aquela tabela aqui. Ela está repetida aqui, isso é tudo que estava lá. Esses são os nossos dados crus que chegaram para a gente. E vamos fazer uns cálculos. Então, eu vou, pelo método Las Payés, eu vou ponderar pelo ano base. O ano base vai ser 2008, o ano inicial. Então, eu vou pegar qual foi a despesa de cada produto desses em 2008. Então, vou aqui, 2008. 7 refrigerantes a R$2 cada. A despesa com refrigerante foi 14. 6 sanduíches, valor 3. Foi R$18 a despesa em sanduíche. E 2 batatas fritas, valor 4. A despesa foi 8. Qual foi a despesa total no ano base? Soma esses 3, dá 40. A despesa foi 40. E agora vamos dividir cada valor desses pelo 40 para ter uma porcentagem, para ter o peso, né? Então, essa aqui vai ser a ponderação. Então, 14 dividido por 40 é 35. Então, isso aqui é 35%. 35% da despesa foi em refrigerante. 18 divididos por 40. 45% foi em sanduíche. E 8 divididos por 40 dá 20%. 20% da despesa foi com batata frita. Para checar, a gente pode ver que isso aqui soma 1. Tem que ser, né? Porque a gente dividiu 40 e a soma de tudo é 40. E aí, agora, então nós temos a ponderação, vamos guardar isso para usar depois. Agora vamos calcular a inflação do refrigerante. Então, vamos de cada um dos bens separados. A inflação do refrigerante passou de 2 para 2,5. Então, o cálculo está aqui, ó. 2,5 dividido por 2. A inflação o refrigerante está 1,25% mais caro. Multiplica por 100 para ter um base de 100. Então, a inflação do refrigerante foi 25%. O sanduíche teve uma deflação, ele passou de 3 para 2. Então, divide 2 por 3, multiplica por 100, dá 66,7. E a inflação da batata frita foi 0. Né? Ele está 100%, o preço está 100% do que ele era antes, então está exatamente igual. Então, eu tenho a inflação individualizada dos bens, mas lembra, eu quero um índice da cesta. Então, eu vou agregar esses 3 números aqui. Mas como é que eu agrego? Uma coisa que eu posso fazer é simplesmente pegar a média. Mas aí não está bem correto, porque eles têm pesos diferentes. Né? O que eu estou gastando mesmo é em sanduíche, e eu estou gastando pouco em batata frita. Então, eu vou pegar uma média ponderada, eu vou multiplicar a inflação de cada bem pelo seu peso na cesta de consumo. Então, isso aqui, 0,35 vezes isso, dá 43,75. 45% vezes 66,7 dá 30. E 100 vezes 20 dá 20. Essa é a inflação ponderada de cada setor. E aí eu pego a média disso aqui, e aqui está o meu resultado final, 93,7. Então, de 2008 para 2009, 2008 é 100, nossa data base, e 2009 esse índice passou para 93,7. Então, houve uma deflação, os preços, em média, caíram. A gente sabe que não é todos que caíram. O refrigerante, a gente sabe que ficou mais caro, mas na média ponderada, caiu. Então, você pode dizer assim, a diferença caiu de 100 para 93, então o consumidor típico gastaria 6,25, que é a diferença entre 100 e 93,7, para comprar em 2009 a mesma cesta que ele comprava em 2008. Tá, então, esse é um exemplo em que é deflação. Geralmente é o contrário, geralmente tem uma inflação, mas deflações acontecem. Então, é simples o negócio, esse cálculo não é difícil. Mas aí tem algumas questões que alguém pode chegar e dizer assim, mas só que na realidade, suponha que o Estado está lá e teve uma inflação, teve uma deflação,
Sim, mas aí o consumidor ele não vai consumir a mesma cesta. Como alguns bens ficaram mais caros, no nosso exemplo, o refrigerante ficou mais caro, talvez ele vai consumir menos refrigerante. Ele preferia, talvez, consumir mais refrigerante, mas ele vai consumir menos. Então, essa cesta do ano base talvez não seja tão representativa assim. Então, tem bastante razões pelas quais isso pode gerar distorções. Então, uma solução que se surgiu, em vez de ponderar por 2008, vamos ponderar por 2009. Vamos usar como a base, o consumo, a cesta de 2009. Então, vamos fazer isso aqui. É o mesmo exemplo, só que agora é pelo critério de Paasch, não sei se é assim que pronuncia. Vamos ponderar desculpa, vamos ponderar por, só ver uma coisa aqui, por certeza. Eu estava falando, vamos ponderar pela cesta, não, vamos ponderar pelos preços correntes. Tá? Vamos ponderar pelos preços correntes, não pela cesta. Então, repara o que aconteceu aqui. Antes, a gente pegou a despesa em 2008 a preços de 2008. Agora, a gente vai pegar a despesa em 2009, a quantidade 4, a preços de 2008. Então, deixa eu voltar aqui para o outro. Antes a gente estava pegando o preço de 2008 e cesta de 2008. Agora estamos pegando preço de 2008 e não a cesta de 2008, mas a cesta de 2009. Então, onde era 14 antes, a gente vai ser 2 vezes 4 é 8, R$3 vezes 9 é 27, R$4 vezes 3 é 12. Então, de novo, temos a despesa total, dá 47. E daí, vamos pegar as porcentagens aqui. 8 é 17% de 47, e etc. para esses outros. Então, nós temos a ponderação, guarda ela que vamos usar depois. E essa coluna aqui, cadê minha seta? Essa coluna aqui é igual, porque ela é variação de preços dos bens individuais. A inflação do refrigerante foi 25, a deflação aqui do sanduíche, e a batata frita não variou de preço, ficou em 100. E aí simplesmente multiplica a variação de cada bem individual pela ponderação dele na cesta de consumo, do jeito que a gente está calculando, na despesa, e vem com esses valores aqui, e aí pega uma média dos valores individuais, então você vai ter uma média ponderada, e você vê que agora, fazendo desse jeito, a deflação foi maior ainda do que antes. Antes tinha dado uns 93, agora deu 85. Então, passou de 100 para 85. A diferença aqui é uns 15%. Então, você vê que, nesse exemplo, fez uma certa diferença usar um critério ou outro, e isso daí fica meio confuso. Diz, poxa, então qual que eu vou usar? Será que o governo vai sair escolhendo um que é mais conveniente para si, escolher o resultado melhor? Isso não é bom que seja assim. É bom que tenha um critério. E aí, tipicamente, o que se usa, quase sempre se usa o LAS-PES, pelo fato que a POF só é feita de 5 em 5 anos, então você não tem a cesta de consumo mais atual. Lembra, o IBGE, a última vez que o IBGE fez foi 2017, 2018, então é difícil ter uma cesta atual. Mas aqui estão algumas vantagens e desvantagens. Então, o LAS-PES, ele fica, se você está num período em que tem muita mudança tecnológica, muita mudança de novos bens, muita mudanças de hábitos de consumo dos consumidores, das pessoas, então aquela cesta de consumo de 5 anos atrás já mudou muito. Tem muitas coisas que... Quer ver um exemplo? Supõe alguém sai uma pesquisa nova e diz que aspargos
é um santo remédio para não sei o quê. Aí muita gente vai começar a comer aspargos. Então mudou as preferências das pessoas e aspargos entrava com uma parcela pequena da cesta anterior, mas agora está um monte de gente comendo aspargos. Então a cesta está desatualizada. Aí o Las Payés não vai estar dando muito peso para o aspargos e com isso ele está desatualizado. Por outro lado, ele também, por causa disso, ele exagera aumentos de preço. Ele tem uma tendência a exagerar aumentos de preço. O PASH está sempre atualizado, que você está usando a última pesquisa, só que muitas vezes é difícil você ter essa última pesquisa. Simplesmente a pesquisa não foi feita ainda, vai ser feita daqui a alguns anos. O IBGE está com pouco orçamento, ele costuma atrasar essas coisas, deixa de fazer censo quando tem crise. Então, acontece isso. Aí, como sempre, quando você tem esse tipo de dilema, é comum querer pegar uma ideia do meio, um caminho do meio, e dizer, então, vamos lá, nenhum nem outro. Por que a gente não pega o índice de Las Payés, multiplica pelo do PASH e tira a raiz deles? Então, no nosso exemplo, lembra, o primeiro que a gente calculou deu 93,7, pelo Las Payés, pelo PASH deu 85,1, multiplica os dois, tira a raiz e vai dar alguma coisa no meio entre os dois. Então, esse seria o índice de Fisher, o outro cara que teve essa ideia. E parece ser uma boa ideia, mas eu não acho que é muito comum usar isso, porque não tem razão específica para usar esse. O melhor é você ver aquelas vantagens e desvantagens, quais estão pesando mais no seu caso específico, e aí escolhe o índice de acordo com aquilo. Tá. Então, aqui uma pergunta. Essa ideia de usar índices, aqui eu botei assim, quais são as limitações? Eu quero saber, assim, quais são os perigos? Um pouquinho de discussão em cima disso. Quais são os perigos quando você está usando o índice? E tem que usar, o governo sempre vai usar, talvez contrato, você vai fechar um contrato de aluguel, você vai fazer um financiamento de um carro, vai pegar um empréstimo de um banco. Qualquer contrato ao longo do tempo, você tem que ter um índice para lidar com a inflação. Então, mas que tipo de problemas que surgem do fato que qualquer índice que se medir nunca vai ser perfeito? Ele é uma média, ele se refere a casos específicos, por mais cuidado que você faça para que ele seja abrangente e representativo, não vai ser. Então, que tipo de dificuldades o índice encontra? Uma dificuldade que o índice encontra é que, essa que eu mencionei antes, que se o índice está usando uma cesta específica calculada, digamos, em 2015, a cesta foi calculada, deu um trabalhão para fazer, e a gente está usando aquela cesta em 2016, 17, 18. Lá em 2015 ela representava os hábitos da população, mas os hábitos mudaram. E, em particular, em resposta a preços. Se preços de alguns bens sobem, as pessoas deixam de consumir. Assim, quando a taxa de câmbio valoriza, a gente consome muito mais bens importados e aí muda a cesta de consumo. Outra razão é que não só a gente responde a preços, mas tem novos hábitos. As pessoas mudam, novos produtos, tecnologia. Pergunta, né, você fala com seu avô e sua avó, e eles falam assim, eles contam o tipo de coisa que eles comiam. Hoje você come uma variedade muito grande de coisas, e eles comiam muito menos variedade, talvez coisas melhores, talvez coisas piores, sei lá, mas coisas que não existiam. Desde aí eu fico pensando assim, hoje em dia você vai no supermercado, tem frutas e verduras aqui que não existiam antes no Brasil. Brócolis, esse brócolis americano não existia, a alface americana não existia, eram diferentes. Então, esse tipo de coisa, isso desatualiza os índices. Outro problema muito grande é a qualidade. Então, qualidade dos bens tende a melhorar ao longo do tempo. Um automóvel, por exemplo, os automóveis hoje são muito mais seguros do que outros. Então, se você olhar o preço e fizer o cálculo, diz, em termos reais, esse automóvel está custando exatamente a mesma coisa que ele custava 20 anos atrás. Então, é um carro
na área carro popular, ou carro SUV, ou nessa faixa, assim, e o preço está basicamente o que ele era. Então, isso quer dizer que não subiu o preço, o preço desse carro. Mas aí você vai olhar, pera, mas esse carro está muito mais seguro, menos poluente, a chapa de aço é mais grossa, tem coisa de segurança muito melhor do que o outro, é menos barulhento, mais confortável, tem mais amenidades no carro. Então, a qualidade mudou. Então, o índice de preço não está captando qualidade. Então, existe um negócio que chama preços hedônicos, que tentam incorporar qualidade. Então, você iria ver que, se calculasse o preço hedônico, esse carro, na verdade, caiu, ficou muito mais barato, porque está ganhando muito mais pelo preço. Mas índices de preço geralmente não incluem qualidade. Computadores também ficaram muito mais rápidos, muito mais confiáveis. Quase todos os bens tendem a melhorar. Alguns não, alguns vão piorando ao longo do tempo, mas seria importante também incluir isso. Então, isso é uma limitação. Aí, isso aqui, porque a apostila colocou, uma coisa que alguns índices fazem eles juntam vários índices. O IGP, por exemplo, o Índice Geral de Preços, que é muito usado, como eu falei, muito usado em contratos e contratos de aluguel, ele é uma ponderação de 3 outros índices da própria FGV. Eles têm um índice de preço ao consumidor, índice de preço atacado para compras de grandes quantidades entre indústrias, entre distribuidores, e o preço de construção, e eles dão um peso de 30%, 60% e 10%, esses 3, e usam aquilo é o IGP. Então, mais uma informação, né? Às vezes, o índice é um agregado, uma média ponderada de outros índices, para tentar ser abrangente, né? Por isso, o índice geral de preço. Ele está pegando construção civil, atacado e consumo, juntando todos em... Deflator do PIB, nós vimos na outra aula, é um outro índice, é um outro jeito de calcular. Às vezes, é um índice onde... Qual que é a diferença dele? Onde a cesta de consumo é simplesmente toda a economia. Em vez de fazer uma POF, entrevistar as pessoas e tentar ver exatamente quanto que aquele tipo de pessoa, daquela classe, daquela região, daquele renda consome, você sempre diz assim, simplesmente me diga tudo que foi produzido na economia. E aí, se você calcula o PIB nominal, o PIB real, divide um pelo outro, a gente viu isso na aula passada, e aí isso vai ser uma medida da inflação. E aí você pensaria, poxa, uma cesta que tem todos os bens é melhor do que uma cesta que tem só algum dos bens. Então, por que a gente não usa o deflator do PIB? Na prática, porque é muito mais confiável e faz mais sentido, na verdade, você não incluir tudo, porque muitos bens são bens muito específicos que não afetam o consumidor típico diretamente, então é melhor ter um índice específico para que a maioria das pessoas na rua ali sofrem, né? Encaram no dia a dia deles. Então, como eu falei, o Brasil tem uma quantidade muito grande de índices, talvez mais do que outros países, em parte isso tem a ver com a nossa herança inflacionária, quando você tem uma inflação tão grande quanto o Brasil, vou mostrar o gráfico daqui a pouco de novo, que eu já mostrei em outras aulas, mas vou mostrar de novo, você precisa disso, precisa de índices. E, em parte, também, essa multiplicidade se dá em torno dessa coisa política. Se você é uma classe, por exemplo, quem que vocês são? Vocês são alunos universitários, né? Então, de Universidade Federal. Então, vocês podiam querer dizer assim, os nossos custos, por exemplo, as taxas que você paga no UNB, você vai pedir alguma coisa, eles chegam a cobrar algumas taxas, né? Ou tudo no UNB, diz assim, nós queremos que os preços da UNB não sejam reajustados pelo IPCA ou IGP, porque essa inflação não é a nossa inflação. A nossa inflação aqui em Brasília é um lugar caro, é diferente. Nós queremos um índice, o índice do estudante da UNB, o IEUMB. Então, vamos fazer esse índice, o pessoal da estatística pode fazer, e a cesta de consumo vai ser os gastos que um aluno típico da UNB tem. E aí
Por que vocês iriam pedir isso? Na esperança, ou na certeza, na esperança, de que esse índice vai mostrar que a inflação aqui é mais alta, para vocês da UNB, para nós da UNB, e, portanto, os preços, a gente tem que levar isso em conta ao reajustar preços, ao reajustar as bolsas, por exemplo, ao reajustar as bolsas. Então, as bolsas de todo mundo na UNB vão ter que ser maiores, porque a nossa inflação é maior do que a dos outros brasileiros. Então, cada grupo de interesse vai querer fazer isso, e então tem muito essa briga por índices. Como os índices têm impactos palpáveis nas rendas e despesas das pessoas, as pessoas vão pressionar para influenciar o índice, que é ruim, é ingerência. Isso no Brasil a gente se insulou um pouco contra isso, tendo essa credibilidade do IBGE, tendo a competição do IBGE com as firmas FGV e as outras. Por outro lado, a gente pode querer daí dizer, não, vamos fazer um índice específico para nós. Os trabalhadores, por exemplo, alegam isso, e eles têm o DIEESE. DIEESE é como se fosse um IBGE, mas não do governo, e sim dos sindicatos. Os sindicatos de trabalhadores, aí eles dizem assim, o salário mínimo é a coisa mais importante para trabalhadores, o salário mínimo, e eles dizem, então, o reajuste do salário mínimo está sempre sendo abaixo da inflação, nós estamos sendo expropriados, porque vocês estão usando o IPCA, que é um índice geral, mas o trabalhador não consome o que o brasileiro médio consome, o trabalhador da indústria, por exemplo, de São Paulo, de uma região, e a gente quer um índice próprio. E aí o DIEESE calcula um índice e que sempre acha uma inflação bem maior do que a inflação que o governo acha. Aqui está a nossa inflação, eu acho que eu já mostrei esse gráfico pelo menos umas 2 vezes, e ele vai aparecer outras vezes, a gente vai estudar a inflação especificamente na parte de economia monetária. Então, só vem essa ideia, eu fiz isso a outra vez que eu mostrei assim, pega uma inflação dessas aqui, 67 ou 77, isso é uma inflação de quase 50% ao ano. E aí, olhando aqui no gráfico, não, isso não é nada, isso é pouco, está baixinho ali. Não, a inflação de 50% ao ano é incrivelmente alta, danosa, distorsiva, penaliza especialmente os mais pobres, acaba com a sua vida, a sua tentativa de planejar para a sua vida. Mas, então, se isso é verdade, e é verdade, imagine essa inflação aqui, de 250% ao ano. Imagine essas inflações aqui. Lembra que eu falei lá em cima aqui, esse ano aqui, que acho que é 93 ou 92, a inflação foi 2.800. Então, em um ano só. E aí vem o Plano Real, e a partir do Plano Real até teve alguns outros deslizes aqui, por várias questões, mas em geral a inflação tem sido relativamente baixa, e isso aqui muito importante para o bem-estar do brasileiro, porque a inflação é como se fosse um imposto, e é um imposto muito perverso, e perverso especialmente nos pobres. Tá, estamos quase acabando isso aqui. Eu botei isso aqui, parece que você já falou isso, porque você está falando de novo. É porque na apostila está assim, acho que no final eles vão falar, eles querem informar vocês. Olha, os índices oficiais do governo, o governo é meio que obrigado, tem uma certa... E ele quer usar os índices dele próprio, em vez de usar o da FGV. Ele usa o INPC e o IPCA, e o IPCA é usado no cálculo dos juros, que é uma das variáveis mais importantes da economia. A gente vai estudar isso mais para frente. E os juros, ele leva em conta se teve inflação ou não teve inflação. Os juros não é que o governo escolhe os juros. Os juros, alguém empresta para o outro, eu empresto para você, você empresta para mim, a gente vai usar os juros. A gente pode determinar, escolher os juros que a gente quer, tantos por cento ao mês. Mas o governo ele tem a Selic, que para você emprestar para o governo ou tomar emprestado do governo, esse é o juros que você paga. Aí a maioria do mercado usa a Selic, ou você ancora na Selic, você faz algo baseado na Selic. E para calcular a Selic, eles usam o IPCA. Aqui uma limitação muito grande é
a cesta, para calcular a variação de preços, você tem que ir lá no supermercado. O IBGE manda mensalmente um batalhão de pessoas, antigamente era com pranchetas, vai no supermercado, vai na feira, vai na birosca, vai qualquer lugar que tem gente comprando e vendendo e anota os preços. Mas eles fazem em 11 regiões metropolitanas. Isso é altamente limitante, né? Isso não é muito representativo. Deve ser que é São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, mas você gostaria que fosse bem mais abrangente para pegar toda essa variabilidade. Eles fazem isso por causa do custo, da dificuldade de fazer, e eu imagino que cada vez mais com tecnologia de informação vai ser possível fazer isso mais abrangente. Só para vocês terem uma ideia, aqui está o INPC, que é a inflação, um jeito de falar, assim, a inflação dos pobres, né? A inflação que uma pessoa mais pobre que ganha de 1 a 6 salários mínimos, qual que é a inflação? Por exemplo, se o preço de vinhos finos subir, geralmente não afeta muito alguém que não toma vinhos. Então, essa inflação aqui, a inflação, você vê que ela põe um peso em alimentação quase 30%, habitação 16%, transporte tanto. E aqui está o IPCA, ele já inclui uma cesta mais abrangente, menos peso em alimentação, porque ele põe mais pesos em outras coisas como despesa pessoal, entretenimento, etc. Botei só esse slide, não vai ler isso aqui, mas só para mostrar. Cada índice tem as suas características, e aí você usa de acordo. Aqui que eu mencionei, o do DIEESE, está aqui, dos sindicatos, o índice de construção civil, o índice de outro de materiais de construção, e etc. Aí a comparação, a gente diz assim, será que esses índices, então, são muito diferentes uns dos outros? Vamos comparar vários índices. Aqui tem os 6 índices. Fevereiro de 2009 com... Eu acho que aqui é fevereiro... não, aqui é anual. O ano inteiro de 2008. Então, você vê, nesse mês, o IPCA ficou acima do INPC. Aliás, isso aqui é raro acontecer. O DIEESE, os sindicatos, geralmente alegam que a inflação foi muito grande, mesmo por razões ideológicas e também para perseguir um reajuste maior do salário mínimo. Mas nesse ano deu o contrário. O DIEESE está dizendo que quase não houve variação de preço, 0,2%. Mas o IPCA. Então, importa qual índice você vai usar. Se isso está reajustando o seu contrato, o seu aluguel, o seu salário, a sua despesa, importa para você qual índice está sendo usado. Por isso que é bom você saber o que é um índice e como é que calcula. E em termos anuais, você vê que em termos anuais, a variação não foi tão grande assim. Não tem um índice dizendo a inflação foi 2% e o outro dizendo foi 27%. Se bem que em época de hiperinflação até dá para ter essa variação. 2008 já é nesse período de mais baixa inflação. Uma inflação de 6% para o Brasil está razoável, está no teto da banda de metas, é uma coisa que a gente vai estudar depois, a economia monetária. Então, a gente gostaria de uma inflação mais baixa do que isso, mas dado o nosso histórico no Brasil, isso está bastante razoável. 2008. Esse ano a inflação, por causa da crise toda, para a gente vai ser... É difícil saber, porque tem fatores que, com a crise, a parada da economia, empurraria a inflação para baixo, mas tem um monte de desabastecimentos por causa de problemas de Covid, pode empurrar para cima, então não se sabe. Tá, e a última coisa que eu quero ver hoje é isso. Então, como é que a gente usa isso, então, para reajustar preço? Então, porque esse é um dos grandes usos de um índice, né? Então, o índice, nesse exemplo aqui, o seu salário em 2007 era R$1.000, suponho. Você trabalhava, tinha uma bolsa lá, você ganhava 1.000, e aí, em 2008, o seu salário subiu para 1.100. Seu patrão chegou para você e falou assim, você vai ganhar um aumento, vai para 1.100. Aí você fica todo feliz e diz, oba, então ganha aumento. Qual foi o meu aumento? 10%, né? Porque passou de 1.000 para 1.100, aumentou 100, 100 é 10% de 1.000.
Aí você chega em casa e fala para sua mãe, mãe, ganhei um aumento de 10%. Aí sua mãe vem dar um tapa na sua orelha e fala assim, volta para a aula de introdução à economia. Você esqueceu a aula sobre índice de preço de inflação, você não ganhou um aumento de 10%, porque você não teve inflação entre 2007 e 2008, ou deflação, inflação, variação dos preços. Aí você fala, teve, sim, então faz o cálculo aí e desconta. Então vamos fazer esse cálculo. Então a gente sabe que o seu salário passou de 1.000 para 1.100, que aumentou 100, mas a gente quer descontar a variação da inflação. Qual foi a variação da inflação? Bom, vamos pegar o preço índice. Vai lá na tabela do índice e vê que o índice estava com valor 100 em 2007, certa data 2007, e passou para 104. Então, aqui ficou fácil de calcular. A inflação foi de 4%. Aí você fala assim, mãe, eu já sei, então eu tive um aumento de 10% e a inflação foi 4%, então o meu aumento foi 6%. Aí sua mãe, de novo, pá, dá outra tapa na sua orelha e fala, volta para a aula de introdução à economia. Porque não é assim que faz o cálculo, não é simplesmente subtrair. Você tem que pegar o seu novo salário e divide ele pelo índice, né, relativo à database. Então, o seu 1.100, nós vamos descontar a inflação, vamos dividir ele por esse 104 que tem essa variação da inflação. E aí multiplica por 100 e deu isso aqui, 1,058. Então, o seu aumento, na verdade, foi de 5,8%. E o restante é simplesmente reajuste da inflação, outro jeito de falar isso é correção monetária. Então, por isso que esse é um dos grandes usos de índices. Então, a fórmula geral para isso é isso aqui. Você quer saber qual que é a variação real, o valor real de um preço qualquer. Você quer saber no tempo T2, no tempo final, em termos do preço de qualquer período anterior. Você quer comparar. Então, é isso que você quer saber, o valor real. Então, pega o valor nominal, que é no período final, o valor nominal no período T2, e divide ele pelo índice de preços em T2 com base em T1. Então, você tem isso, daí multiplica por 100, e aí você tem o valor real. Se teve inflação, o denominador vai ser você vai estar reduzindo o valor, então o valor real vai ser menor do que o valor real. Se teve inflação, daí vai ser o contrário, o valor real vai ser maior do que o valor nominal. Isso estou botando muita ênfase nisso aqui agora, é a típica coisa que sempre valeria, em introdução à economia não é o tema, valeria a pena fazer um curso de cálculo financeiro e esse tipo da matemática financeira é muito importante para... Aí, só acabar com isso aqui, indexação, quando a gente fala assim, indexação? Alguns preços na economia são indexados. Indexação é quando o governo diz assim, olha, geralmente a indexação é em cima de preços do governo, mas pode ser até salários ou contratos. Você fechou um aluguel com um dono de imóvel, você chegou lá e falou assim, quanto que é o aluguel? Ele falou, aqui são R$800 por mês. Aí você diz, então tá bom, eu topo. Então, o contrato vai durar 5 anos e todo mês eu te pago 800, aqui estão as condições. Aí o dono fala assim, mas espera aí, o preço vai ser indexado. Como assim o preço vai ser indexado? Não, eu disse, nesses 5 anos vai ter inflação. Então, eu quero que a cada ano... Antigamente se fazia, na época da hiperinflação, se fazia mês a mês, ou podia ser até dia a dia. Mas hoje em dia a gente faz assim, a cada ano, em janeiro, esses 800, a gente vai incorporar a inflação neles. Então, vamos indexar pela inflação. Se a inflação for 10%, o 800 vai virar 880. E cada ano a gente vai fazer isso. E preço da eletricidade tem isso, preço de telefones tem isso, preço de vários
contratos que você fizer, né? O seu salário, por exemplo, você pode querer fazer isso, dizer assim, então, eu fecho o contrato, eu vou trabalhar para você, está aqui meu salário, mas eu quero indexar ele no salário mínimo, por exemplo. Então, que o salário mínimo subir em janeiro, todo mês, todo ano, o meu também sobe. A gente vai ver mais para frente que indexar é perigoso para uma economia, porque quando você indexa preço, você está garantindo que a inflação que acontecer vai ser repassada para os preços. Então, os preços vão subir, então a inflação vai subir mais ainda. Então, a indexação resolve um pouquinho o problema da inflação, mas daí ele retroalimenta a inflação e a inflação fica pior ainda. Por isso, a partir de 94, a economia está desindexada. Você não, com poucas exceções, você não pode indexar preços. Tem exceções. O supermercado, por exemplo, não faz isso. A laranja, está aqui o preço da laranja, mas está indexado. Mês que vem nós vamos pegar o valor de variação do IPCA e botar na laranja. Você não faz isso. Pode mudar o preço da laranja, mas não pode indexar ela, escrever um contrato para evitar justamente essa inércia inflacionária. Então, que a gente vai estudar mais para frente. Então, tá bom. Acho que eu vou parar por aqui. Deixa eu primeiro perguntar, ver se tem perguntas. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Então, os monitores ou já entraram em contato com vocês. Eu sei que a tarefa já está lá no SIGA-A. Então, eu não sei se já disponibilizaram, não vão disponibilizar, mas tem o controle. Desde o controle 3 é em cima dessas coisas dessa aula de hoje. Tudo que está lá a gente mencionou aqui. E você pode buscar outros materiais. É um bom jeito de estudar para isso. E aí, só lembrando, na próxima aula, quarta-feira, o tema vai ser falhas de mercado. É uma coisa que eu pulei sem querer e vou retornar para ela. Sim, o Bruno está dizendo que ele está aqui. Se quiser falar, Bruno, pode falar. Bom dia, professor. Bom dia, alunos. Então, como o professor já havia falado, hoje a gente vai dar início ao controle 3. Ele vai funcionar da mesma maneira que funcionou o controle 2, diretamente pelo SIGA, para evitar aqueles problemas que a gente teve relacionados ao e-mail. Gui, você está por aí? Tô sim. Pode terminar, então. Não, no mais é isso, então, da mesma forma, vocês vão ter um prazo de 2 dias, os outros começou na quarta, né, e terminou na sexta, o desse vai começar na segunda, e vocês têm que entregar até quarta, meio-dia. No mais é isso, acho que todo mundo conseguiu entregar direitinho na plataforma SIGA-A, acho que um ou outro tiveram um problema, mas a gente conseguiu resolver, então... acho que é tudo isso, gente. Amanhã tem aula da monitoria. Então, para quem quiser ir, fiquem atentos. Meio-dia às 18 horas. E no mais é isso. Entregue em formato PDF, que nem os outros, até quarta-feira, meio-dia. Isso. E só mais uma coisinha, gente. Se durante o controle vocês tiverem alguma dúvida com relação a alguma pergunta, não hesitem em mandar mensagem para a gente, tirando a dúvida que você tenha. No controle passado, algumas poucas pessoas interpretaram de uma maneira diferente uma questão, a questão 4, que falava sobre as tarifas de Uber, se eu não me engano, era a questão 4. E interpretaram de uma maneira diferente, por isso a questão saiu errada. Então, se vocês tiverem algum problema, tiverem com dúvida com alguma questão, não hesitem em mandar mensagem, que a gente está aqui para isso. No mais, é isso. Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar, Luiz. Sobre a apostila desse módulo, ela acaba aqui. E como é que vai ficar a segunda? Vai ter algum jeito da gente adquirir ela? Algum meio? Então, com relação às apostilas, sim, o conteúdo de Intercola é dividido em 2 módulos que seriam 2 apostilas. Com relação a isso, a gente tem o contato, pode deixar que eu envie um e-mail para todo mundo com esse contato para quem tiver interesse, que é quem realiza a impressão dessas apostilas. Então, ela está sendo vendida normalmente, como se tivesse algo normal, só que vocês têm que combinar com a pessoa que fornece o local de onde vocês vão retirar essa apostila. Ah, ok.
Mais Tudo alguma certo, dúvida, então. gente? Então, obrigado, professor, pelo espaço. Ok, tá. Então, obrigado. Deixa eu só publicamente agradecer ao Bruno e ao Guilherme esse negócio de fazer controles em... Isso normalmente já é difícil, com tantos alunos e problema, e corrigir nisso dá um trabalhão, e ainda mais nessas circunstâncias. Então, obrigado a vocês por isso. Esse é o terceiro controle, e esses três ficaram meio próximos uns aos outros. Depois tem mais dois, o quarto e o quinto, eles vão ser mais espaçados. Então, a gente já vai ter feito a maioria do trabalho, né, já. Então, tá bom. Então, até quarta-feira. A gente se encontra de novo para ver falhas de mercado.